Imagine um homem tão sábio que até hoje é lembrado como o mais inteligente da Bíblia, mas que ao mesmo tempo deixou-se dominar por desejos que levaram uma nação inteira à ruína. Um rei que construiu o templo mais glorioso da história e ainda assim permitiu que 1000 mulheres estrangeiras moldassem seu coração longe de Deus. Como alguém tão cheio de sabedoria pôde cometer erros tão profundos? Essa é a história de Salomão. Este vídeo vai ajudar a entender a vida de Salomão, o terceiro rei de Israel, conhecido pela sua incrível sabedoria e pelo esplendoroso templo que construiu em Jerusalém. Você entenderá como era a vida no templo, qual o papel das 1000 esposas de Salomão e quais foram as consequências espirituais e nacionais dessa decisão. Ao longo do vídeo, vamos explorar os valores bíblicos, os alertas divinos e as lições profundas que essa história traz para a nossa vida hoje. Também incluiremos versículos-chave que nos ajudam a compreender melhor esse momento crucial da história sagrada. Este conteúdo é especialmente útil para líderes, pais cristãos, jovens e todos que buscam aplicar a palavra de Deus com seriedade e profundidade. O objetivo é não apenas contar uma história antiga, mas provocar reflexões que impactem o presente. Salomão foi escolhido por Deus para suceder Davi no trono de Israel. Seu reinado começou sob uma sombra de promessas e bênçãos. Quando Deus apareceu a ele em Gibeão e lhe perguntou o que desejava, Salomão pediu sabedoria acima de tudo. E Deus, admirado com sua humildade, concedeu-lhe não apenas sabedoria, mas também riquezas e honra além do imaginável. Com isso, Salomão tornou-se o rei mais rico e poderoso de seu tempo, governando com justiça e construindo o famoso Templo de Jerusalém, uma obra grandiosa dedicada exclusivamente ao Senhor. O templo era uma construção majestosa, feita de cedro do Líbano, revestida de ouro puro, adornada com pedras preciosas e decorada com esculturas de querubins. Era ali que se encontrava a Arca da Aliança, símbolo da presença de Deus entre o povo. Milhares de sacrifícios eram oferecidos diariamente, e a glória de Deus descia sobre o templo após sua consagração, enchendo-o com sua presença visível. Foi nesse ambiente de prosperidade e adoração que Salomão liderava uma nação unificada e abençoada. Mas conforme os anos passavam, o coração de Salomão foi se distanciando de Deus. Ele começou a fazer alianças políticas com reinos vizinhos, muitas vezes seladas através de casamentos. A Bíblia diz que ele tinha 700 esposas principais e 300 concubinas, todas de nações pagãs. Essas mulheres não só trouxeram costumes estranhos à fé israelita, como também influenciaram Salomão a erguer altares para deuses como Moleque e Astarote, algo que Deus havia proibido categoricamente. Essa mudança no coração do rei teve consequências terríveis. Deus, que antes falava com Salomão diretamente, agora pronunciou juízo contra ele. Porquanto fizeste isso e não guardaste a minha aliança nem os meus mandamentos que te ordenei, certamente arrebatarei o reino de ti, disse o Senhor. 1 Reis 11:11. Embora Salomão tenha tido tempo para se arrepender, os danos já estavam feitos. Após sua morte, o reino se dividiu, dando início a séculos de conflito e decadência espiritual em Israel. A história de Salomão é uma das mais fascinantes e, ao mesmo tempo, mais trágicas da Bíblia. Ela nos mostra que mesmo os mais sábios podem errar quando permitem que suas paixões temporárias dominem sua fidelidade eterna. A grandeza intelectual e material não protege ninguém da queda espiritual. Pelo contrário, quanto mais alto subimos, maior pode ser a queda, caso não mantenhamos os pés firmes na rocha da verdade. Uma das maiores lições que tiramos dessa história é a importância da vigilância contínua. Paulo escreveu aos Coríntios: portanto, aquele que pensa estar em pé, veja que não caia. 1 Coríntios 10:12. Salomão achava que podia manter sua fé intacta enquanto se envolvia com práticas pagãs. Achava que podia amar a Deus e, ao mesmo tempo, render-se aos desejos carnais. Mas Deus não compartilha seu trono com ninguém. Amor dividido é amor perdido. Outra reflexão importante é sobre a influência das companhias.
As esposas de Salomão vieram de culturas que não conheciam a Deus e acabaram moldando seu coração. Hoje, precisamos perguntar: quem tem influência sobre mim? Quem está modelando meus valores, minhas decisões, minhas prioridades? A Bíblia é clara: não vos enganeis, más conversações corrompem bons costumes. 1 Coríntios 15:33. Precisamos cuidar com quem andamos, pois, com o tempo, começamos a pensar e agir como aqueles que estão à nossa volta. Além disso, Salomão nos ensina que o sucesso não é garantia de santidade. Muitos confundem bênçãos materiais com aprovação divina. Mas Deus vê o coração. Jesus disse: porque onde estiver o vosso tesouro, ali também estará o vosso coração. Mateus 6:21. Salomão acumulou riquezas, mas perdeu a direção espiritual. Que tipo de tesouro estamos acumulando? E você, como tem tratado as influências ao seu redor? Tem permitido que certas amizades ou relacionamentos te afastem da presença de Deus? Tem dado ouvidos às promessas do mundo, achando que elas vão preencher o vazio que só o Senhor pode ocupar? Quantas vezes nos convencemos de que podemos servir a dois senhores? Salomão tentou e fracassou. Será que inconscientemente fazemos o mesmo? O momento mais marcante da história de Salomão não está em sua glória, mas em sua queda. Não está em seus templos, mas em seus altares pagãos. Não está em sua sabedoria, mas em sua insensatez. É exatamente aqui que vemos o coração humano em sua forma mais frágil. Um coração que, mesmo tendo ouvido a voz de Deus, permitiu que outros clamores o distraíssem. É nesse ponto que Deus pronuncia juízo e a divisão do reino se torna inevitável. Porque eu sei que tu és capaz de tudo e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Jó 42:2. Deus sempre soube o que viria, mas permitiu que Salomão escolhesse. E Salomão escolheu mal. E nós, quantas vezes escolhemos mal também? Hoje, não há templos físicos como o de Salomão, mas há altares invisíveis que muitos constroem em seus corações. São altos cargos, relacionamentos vazios, idolatrias modernas como fama, dinheiro, sexo, poder e reconhecimento. Muitas pessoas, mesmo crentes, vivem cercadas de ídolos mascarados de conquistas. Alguns chamam isso de sucesso. Deus chama isso de adultério espiritual. Veja quantos líderes, artistas, empresários e até pastores, depois de alcançarem grandes posições, caem em vícios, moralidade duvidosa ou apostasia. Parece que quanto mais alto chegam, mais vulneráveis ficam. Isso porque, sem vigilância, a carne prevalece. Tiago escreveu: cada um é tentado, quando atraído e seduzido pela sua própria concupiscência. Tiago 1:14. A queda começa internamente. E Salomão provou isso. Como evitar isso? Mantendo os olhos fixos em Cristo. Paulo disse: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. 2 Timóteo 4:7. Ele não disse que nunca tropeçou, mas que manteve o rumo. Podemos falhar, mas não precisamos cair. Podemos vacilar, mas não perder a direção. Salomão, apesar de sua sabedoria e glória, foi derrotado pelas próprias escolhas. Hoje vimos que o templo mais bonito não substitui um coração sincero. Hoje aprendemos que influências erradas podem levar até o mais sábio à ruína. E hoje refletimos sobre o estado do nosso próprio coração. Se você chegou até aqui e gostou desse vídeo, curta e compartilhe com alguém que gosta de histórias e reflexões bíblicas. Se inscreva em nosso canal e ative o sininho para continuar acompanhando novos vídeos. Vamos juntos e até a próxima jornada. Mantenha sempre a fé. Guarda o teu coração com toda a diligência, porque dele procedem as fontes da vida. Provérbios 4:23.